Normalmente, quando o motor de um carro para de funcionar, a gente abre o capô, né? E aí vê uma fumaça saindo de uma peça específica. Sim, o problema é bem físico, né? Visível. Exato. O mecânico aponta e diz algo como: olha, o problema está ali, a correia partiu. É binário, ou está quebrado ou não está. E isso, de certa forma, é super reconfortante. Com certeza, a gente adora problemas que dá para diagnosticar com uma lanterna. Pois é. Mas, quando a gente entra no território da motivação humana, a coisa muda de figura. Quando a gente olha para uma montanha de tarefas importantes e simplesmente não consegue sair do lugar. Aí não tem fumaça nenhuma para apontar o erro? Nenhuma. O cenário fica completamente nebuloso. A gente olha no espelho e a única peça que parece estar quebrada, na real, somos nós mesmos. E o diagnóstico que costuma vir na nossa cabeça é uma palavra bem pesada, tipo preguiça. Nossa, sim! E é aí que a gente entra em águas bem profundas nessa nossa imersão de hoje. Porque a ausência de uma falha mecânica visível leva a gente quase que por instinto a assumir que existe uma falha moral. A sociedade ensina que a falta de ação é falta de caráter. Exatamente. Como se quem não consegue agir fosse apenas alguém sem força de vontade. Certo, vamos desvendar isso. Porque descobrir que essa inércia diante de tarefas difíceis não é um defeito de fábrica pessoal, bom, isso muda o jogo inteiro. Eu fiquei muito surpreso com as fontes de hoje. Eu imagino. É libertador entender isso. Sim, a missão da nossa análise profunda hoje não é só dar dicas genéricas de produtividade, tá? Nós vamos construir uma narrativa prática, um passo a passo, para superar a procrastinação começando hoje. Usando a neurociência a nosso favor. Isso. E se eu disser para quem está escutando a gente que a procrastinação é, na real, um software de sobrevivência hiperavançado rodando em segundo plano no cérebro? Hoje a gente vai entender essa queda de braço invisível. E para assumirmos o controle, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de brigar com a biologia, né? E começar a entender como ela funciona. A nossa herança evolutiva. Exato. Nós fomos projetados, assim, moldados por milhares de anos de evolução com uma diretriz primária absoluta que é conservar energia a todo custo. Tá, então a gente tem que pensar nos nossos ancestrais. Isso, imagina lá na savana. O esforço físico desnecessário não era apenas tipo ter um dia improdutivo. Gastar calorias sem um ganho imediato significava um risco real de morrer de fome. Caramba, então a preguiça era literalmente uma vantagem competitiva para eles. Totalmente. Quem poupava energia sobrevivia para o dia seguinte. E a estrutura cerebral que garante isso ainda está firme e forte nas nossas cabeças. É o chamado sistema límbico. Que é a parte mais primitiva, certo? É a nossa central de emoções e sobrevivência. E ele opera sob uma regra de ouro muito inflexível, que é o princípio do prazer imediato. Tipo, conseguir uma comida calórica do nada ou fugir de um predador para ter segurança. Perfeito. Se uma tarefa não oferece recompensa instantânea, o sistema límbico olha para ela e carimba logo como desperdício de recursos. O que é fascinante aqui é que a gente precisa olhar para o papel da dopamina nisso tudo. Ah, a dopamina. A famosa molécula do prazer. É o que todo mundo diz, né? Que é a recompensa que o cérebro dá quando a gente come um doce. Mas a neurociência mostra que ela é, acima de tudo, a molécula da antecipação. Ela é liberada quando o cérebro percebe que uma recompensa está muito próxima. Nossa, o que explica muita coisa. Porque, pensa comigo, se alguém decide focar nos estudos para tirar uma certificação daqui a 12 meses, ou começar um projeto na academia que só vai dar resultado no fim do ano. A recompensa está num futuro muito abstrato. Exato. O sistema límbico simplesmente não entende esse horizonte de tempo. E aí a dopamina despenca. O cérebro primitivo não visualiza o ganho de longo prazo, o que gera uma resistência inicial brutal. É uma reação de sobrevivência perfeitamente calibrada, não é um defeito. Sabe o que isso me lembra? É igual o modo de economia de bateria de um smartphone antigo. Sabe quando a bateria bate naqueles 15% e o celular entra em pânico? Nossa, sim, desliga tudo. Ele desliga todos os aplicativos em segundo plano, abaixa o brilho da tela lá para o zero, corta o Wi-Fi. Ele basicamente boicota o seu uso para poupar energia. O nosso cérebro faz exatamente a mesma coisa com a nossa motivação. É uma analogia perfeita. E a grande ironia é que ele ativa essa economia de energia agressiva
mesmo quando a gente já está conectado na tomada do mundo moderno. A gente está lá, sentado no escritório com ar-condicionado, com comida sobrando na geladeira, e o cérebro está achando que a gente está na savana. Nós temos um hardware ancestral rodando um software moderno. E o agravante é que essa programação não deixa a gente apenas com letargia física. A biologia cria as fundações, mas a mente cria uma narrativa psicológica. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque essa economia de energia vira um mecanismo de defesa formidável, né? Sim, e o medo vira o grande combustível desse ciclo. Evitar começar um projeto complicado não é só sobre poupar calorias, mas sobre evitar a dor emocional de falhar. A lógica inconsciente parece ser tipo, se eu não tento, eu não corro o risco de descobrir que não sou bom o suficiente. Exatamente. O medo do fracasso é paralisante, E aí soma-se a isso a famosa paralisia por análise. que é quando o objetivo é grande demais. Isso. Imagina uma meta abstrata, tipo reestruturar as finanças da empresa. O sistema límbico se sobrecarrega só de projetar o esforço. O circuito entra em pane e busca o conforto do entretenimento passivo. É o clássico, vou só olhar as redes sociais por 5 minutinhos. E também tem a baixa autoeficácia. A crença íntima de que não temos a capacidade necessária drena a motivação antes do primeiro passo. Espera. Pensando por esse lado, a procrastinação severa parece ser uma espécie de armadura emocional pesada demais. É como se a mente preferisse aceitar o rótulo de preguiçoso para a sociedade do que enfrentar o rótulo interno de incompetente. Sabe, o ego está sendo protegido a todo custo. Muito bem colocado. O ego humano prefere o conforto de não fazer nada do que o risco da vulnerabilidade. Mas a boa notícia é que não precisamos ser reféns disso. A biologia também nos deu o córtex pré-frontal. O famoso adulto na sala. Exato. A sede do raciocínio lógico, do planejamento. E a chave para vencer a procrastinação não é declarar guerra ao sistema límbico. Quem tenta lutar contra o instinto usando força bruta acaba exausto. Tá, então como a gente gerencia isso sem entrar em guerra com a própria natureza? O segredo é contornar o sistema límbico com inteligência. E a ferramenta número 1 que as fontes destacam é a regra dos 5 minutos. Como a gente faz o córtex pré-frontal assumir o volante na prática, com essa regra? Bom, como o sistema límbico entra em pânico diante de um esforço prolongado, a regra dos 5 minutos desarma esse alarme. A pessoa faz um acordo interno. Vou trabalhar nessa tarefa difícil, mas só por 5 minutos. E se depois disso quiser parar, tá tudo bem. Teoricamente, sim. O alarme de emergência não soa porque a barreira de entrada ficou muito baixa. 5 minutos não ameaçam a sobrevivência de ninguém. E o grande truque é que ninguém para depois de 5 minutos, né? Quase nunca. Porque assim que a atividade começa, entra em ação o efeito Zeigarnik. Que é aquele incômodo psicológico quando a gente deixa algo pela metade. Esse mesmo. É a tendência comprovada do nosso cérebro de lembrar com muito mais intensidade de tarefas inacabadas e sentir um impulso natural para concluir aquilo. O cérebro detesta ciclos abertos. Tipo um quebra-cabeça montado pela metade na mesa da sala. Você passa por ele e a vontade de encaixar mais uma peça é quase magnética. Você não consegue ignorar. Perfeito! O objetivo da regra dos 5 minutos é só abrir esse ciclo. Uma vez em movimento, é propriamente te empurra para a conclusão. A gente está literalmente enganando a nós mesmos. É igual aquela tática de convencer uma criança teimosa a comer brócolis. A criança cruza os braços porque a montanha de vegetais parece um esforço infinito. Aí a gente propõe, dá só uma mordidinha, se não gostar, cospe. E depois da primeira mordida, o mistério e o medo somem. A inércia foi quebrada. Tá, mas e se a meta for algo absurdamente gigante, tipo entregar um relatório de 100 páginas? O sistema límbico não vai cair nessa de só 5 minutinhos. Ele vai olhar para o tamanho da montanha e desligar os disjuntores na mesma hora. Para esses casos, a gente precisa recorrer ao fatiamento de metas ou chunking. Isso levanta uma questão importante. Como manter o cérebro engajado quando a recompensa real está muito distante? Fatiado esse monstro gigante em micropedaços ridículos de tão fáceis. O erro clássico é colocar na lista. Escrever o relatório. Isso gera paralisia. O certo é isolar só o primeiro passo.
Tipo, escrever o primeiro parágrafo da introdução. Só isso. Então, o que tudo isso significa na prática? O foco sai da linha de chegada e vai para o próximo centímetro. E cada vez que eu concluo esse micropasso, meu cérebro ganha uma descarga de dopamina, certo? Exato. Cria-se um ciclo de feedback positivo. O sistema límbico fica satisfeito com a vitória imediata e começa a desejar a próxima fatia. Nós estamos literalmente adestrando o nosso próprio cérebro, como se a gente desse um petisco toda vez que o cachorro faz um truque. Bom, cérebro, toma aqui sua dopamina por escrever um e-mail. Sim. E dá para intensificar esse adestramento com o empilhamento de hábitos e recompensas artificiais no dia a dia. Já que o sistema límbico exige prazer agora, a gente pode suborná-lo. Eu adoro a ideia de subornar a mente. Como a gente faz isso? É só atrelar uma recompensa rápida a uma tarefa chata. Por exemplo, você só tem permissão para ouvir o seu podcast de comédia favorito que te dá prazer imediato enquanto estiver lavando uma pia lotada de louça ou correndo na esteira. O cérebro primitivo tolera a dor do longo prazo porque está focado no suborno do curto prazo. Isso é genial para perfis profissionais que lidam com metas constantes. Dá até para desenhar um cronograma para a semana inteira com isso, né? Totalmente. Imagina que hoje é a segunda-feira e você está sobrecarregado. A segunda-feira deve ser focada apenas no diagnóstico e fatiamento. Gaste o dia fatiando aquele projeto imenso em blocos de 15 minutos. E aí, na terça-feira, a gente solta a regra dos 5 minutos. O foco da terça é dar o play no cronômetro naquelas tarefas assustadoras e deixar o efeito Zeigarnik agir. Isso. Já na quarta-feira podemos aplicar as recompensas artificiais. Pega a parte mais burocrática e chata do trabalho e anexa um suborno, tipo tomar um café especial enquanto responde e-mails atrasados. E na quinta? Na quinta-feira, o trabalho do córtex pré-frontal é revisar a autoeficácia, olhar para trás e ver as fatias concluídas na semana. Isso manda um sinal para o cérebro de que a capacidade existe, calando aquele medo do fracasso que a gente comentou. Um cronograma e tanto. E na sexta-feira a gente pode focar no que eu acho que é o chefão final dessa batalha, que é o ambiente físico ao nosso redor. Porque a motivação é sabotada se o espaço for um campo minado de tentações. Com certeza. Se a gente conectar isso a um panorama maior, o design do ambiente é o divisor de águas. O sistema límbico reage aos estímulos visuais. Se o celular está deitado na mesa do lado do livro que precisa ser lido, a recompensa fácil do algoritmo sempre vai ganhar do esforço da leitura. Sempre. Não é uma competição justa. A força de vontade não é um escudo mágico infinito. Ela é um músculo que cansa ao longo do dia. Então, depender da pura força de vontade num ambiente cheio de distração visual não é ser disciplinado, é um ato de autossabotagem. É como fazer dieta deixando um bolo de chocolate aberto, perfeitamente fatiado, na sua mesa de trabalho. Nossa, sim. Toda a energia do seu córtex pré-frontal vai ser drenada só para gerenciar a tentação e não comer o bolo. Não vai sobrar combustível para o trabalho real. E no final do dia, o bolo vence. A regra de ouro é dificultar ao máximo as distrações e facilitar as ferramentas de trabalho. Colocar o celular em outra sala não é fraqueza, é inteligência de sistema. É usar o raciocínio adulto para blindar o ambiente. Exato. Quando o ambiente afasta as distrações, o córtex pré-frontal fica livre para focar na execução da meta fatiada. Você ganha o jogo antes dele começar. Sintetizando toda essa nossa imersão de hoje, vencer a preguiça não é virar um robô produtivo sem sentimentos. Tem a ver com aceitação. É entender que a gente tem um mecanismo biológico antigo que prefere 1000 vezes o conforto do sofá. E com essa aceitação, a culpa asfixiante desaparece. A gente para de achar que é uma falha de caráter e passa a usar estratégias racionais. A motivação genuína para tarefas difíceis não nasce pronta. Ela é construída. Gerenciada todos os dias, né? Fatiando a meta, usando a regra dos 5 minutos para o Zeigarnik engatar a marcha, dando o suborno certo e limpando a mesa para as distrações não vencerem. Nós temos as chaves do sistema.
O que nos deixa diante de uma última provocação bem interessante baseada nas fontes de hoje. Manda. Se os nossos cérebros foram desenhados pela evolução para evitar esforços a menos que a recompensa seja imediata, o que vai acontecer com a humanidade à medida que a tecnologia moderna criar um mundo cada vez mais sem atrito? Um mundo onde a avalanche de dopamina barata está literalmente a um clique no nosso bolso. Pois é, se a gente não tiver o cuidado de projetar nossos ambientes intencionalmente, será que a nossa capacidade natural de buscar desafios a longo prazo vai acabar adormecendo para sempre? Fica aí o convite para essa reflexão constante de quem acompanha a gente. O que a gente está deixando moldar nossas escolhas? O córtex adulto ou o modo de sobrevivência? Bom, a mente foi hackeada e as ferramentas estão na mesa. O resto é agir. Um abraço e até a próxima análise profunda.